Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. No ano de 2023, no município de Caxias do Sul, um suspeito furou um bloqueio policial e acabou atropelando e ferindo gravemente um soldado da Brigada Militar. Este soldado, ele ficou durante muitos dias internado em estado gravíssimo. A ocorrência teve uma ampla repercussão na imprensa gaúcha e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios para contar detalhes dessa ocorrência e de como se deu a sua recuperação o soldado Jonatas Mota, do 12º Batalhão de Polícia Militar. Jonatas, muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Jonatas, então, antes da gente adentrar no relato da ocorrência propriamente dita, por gentileza, para aqueles que da nossa audiência ainda não te conhecem, pode te apresentar, dizer de onde tu é e o que te motivou a entrar para a Brigada Militar. Bom, Jonatas Mota, soldado da turma de 2012, sou de Santana do Livramento, fronteira oeste, e venho de uma família com 3 irmãos militares. Eu sou o mais novo, embora somente eu da Brigada Militar. Os irmãos mais velhos são do Exército Brasileiro. E, cara, eu sempre tive vontade, gosto, né, pelo militarismo. E também sempre tive um gosto pelo trabalho policial. Acho que com o concurso da Brigada eu acabei juntando dois prazeres, né? 2 gostos, 2 hobbies. E desde então, 13 anos de polícia. Sou muito feliz no que faço. Que bacana. A melhor coisa que existe é a pessoa ter vocação para uma determinada área e poder se dedicar àquilo que tanto gosta, né? E falando em dedicação, como o senhor disse, já são 13 anos nesta profissão, na condição de policial militar, mas teve um dia muito específico, como eu mencionei aqui, no ano de 2023, ou seja, está prestes aí a completar exatamente 2 anos desta ocorrência, e até conversando aqui juntamente com a minha equipe sobre como que nós iremos fazer esta abordagem, né? Enfim, o objetivo pelo qual a gente quer trazer à memória essa ocorrência é porque ela ilustra de uma forma muito real, de uma forma muito concreta, o que é de fato a atividade policial, especialmente da Polícia Militar, que está diariamente nas ruas, correndo risco, colocando as vidas dos senhores em risco. Então, agora sim, focando especificamente nesta ocorrência, o senhor pode nos dizer o que o senhor estava fazendo no dia e como tudo se deu? Douglas, era 13 de setembro de 2023. Era uma fase em que os policiais do meu batalhão, assim como diversos outros batalhões, tinham uma segunda preocupação em mente, que eram as enchentes que estavam acontecendo. Parte do meu pelotão, eu era da Força Tática, parte do meu pelotão havia deslocado para as áreas atingidas para apoio. Por motivos alheios, hoje não recordo se pela escala ou por problemas pessoais, enfim, eu acabei não indo naquela situação. Nós, ainda assim, no dia de serviço, estávamos juntando materiais para serem levados também. Então era uma preocupação que nós tínhamos em mente. Mas o trabalho continuava, né? O trabalho em Caxias continuava. Nós estávamos em instrução no batalhão quando recebemos a notícia, né? Como na Força Tática você faz a instrução e ainda assim sempre um rádio em QAP, né, escutando a rua, a menor necessidade de empenho, né, termina de se fardar, colete ou o que estiver faltando e desloca para a rua. E aconteceu esse fato. O que nós sabíamos? Uma viatura dos colegas do policiamento ordinário acabou se deparando com um veículo Palio, que estava com o alarme tocando. Estranharam, tentaram fazer a abordagem, porque ele estava andando daquele jeito, e o veículo negou a abordagem. Acho que, humanamente, não há quem não desconfiasse que se tratasse de um veículo em roubo ou em furto. Sem dúvida. Isso se sucedeu na zona norte de Caxias. Até o local do fato, ele percorreu meia Caxias.
Quem conhece Caxias do Sul sabe quão grande é. Então se estendeu por muitos quilômetros. Nós saímos do batalhão, assim como diversas outras viaturas da cidade que acabaram participando dessa ocorrência. E vislumbramos a oportunidade que ele iria passar por certo local na BR-116. Como de praxe, então, tentamos fazer um bloqueio. O bloqueio, dependendo da situação, tu faz de diversas formas. Principalmente trancando o trânsito. O próprio trânsito de veículos vai acumulando, né, o condutor não tem para onde sair. Entretanto, justamente ali, que era onde a viatura estava e onde pôde fazer, havia um posto de combustível. Então, além de ter ainda uma faixa totalmente desbloqueada, a qual ele poderia ter passado, também tinha um posto de combustível de médio porte, médio para grande porte. Então havia um espaço relativamente bem grande onde ele poderia ter cruzado. E quando nós paramos a viatura, fizemos aquela saída em leque, né, anunciando para os veículos diminuírem velocidade e pararem. Eu recordo que de minha parte, eu reparei que quando eu fiz o sinal para os veículos pararem, uma ou outra pessoa, estranhando aquela situação, levou a mão na maçaneta para sair do carro. Então eu fiz 2 gestos, não sei se no vídeo é possível ver. Um era, né, para diminuir a velocidade e parar. Outro era não sai do veículo. Justamente pelo risco de passar o veículo em fuga e algum atropelamento, né? Sim. O que muitas pessoas ainda, quando veem aquele vídeo, falam, mas por que tu te meteu na frente do carro, né? Quando tu vê pela imagem da câmera, a câmera deveria estar uns 6, 7 metros de altura. Uma câmera. Eu não lembro se era a câmera do posto ou da esquina, a câmera de monitoramento. Ela é muito alta. Eu já vou pedir aqui para nossa assistência projetar o vídeo ou deixar na tela que eu peço para dar o play daí. Então, o ângulo da câmera pega em cima de todos os veículos. Eu tenho 1,72 de altura, então, do meu ponto de vista, quando eu enxergo o carro já está a metros da minha presença. A uns 60 por hora. Então, eu realmente não vi o veículo. Eu até achei realmente que eu teria mais tempo de ação. Como tu pode ver, embora a câmera ela esteja dando um certo zoom, né, ela está muito alta. E eu fiz, principalmente para aquele veículo ali, o escuro, para ninguém sair do veículo, justamente por causa do risco. Então, quando eu enxergo o carro... Aqui tá você. Exato. Tu estava nesse veículo aqui. Estava desceu nessa dessa viatura e veio nessa direção. Isso. Então, quando a gente sai para fazer o leque, a viatura ainda não tinha chego no local. Então ela vai aproximando e para mais ou menos por aqui. Quando eu vejo o veículo... Pode dar o play? Claro, por favor. Tenso. Se tu olhares aqui, tem toda esta faixa que ele poderia ter passado. Aqui tem um posto de combustíveis onde ele poderia ter passado também. Pode dar o play de novo. Quando eu vejo o veículo, ele está vindo daquela direção para a sua direita. Sim. Pode ver. A minha reação, então, foi no sentido contrário. Foi para a minha direita. No entanto, ele fez uma nova curva na minha direção. E é humanamente impossível, não tinha o que fazer. Eu tive 1 segundo para ter, talvez, a reação mais importante que eu pude ter na minha vida. Que foi, bom, se eu não posso ir para os lados, eu dei um pulo. Pode passar de novo? Vamos tentar visualizar essa... Eu dei um pulo... Realmente, tu é surpreendido pelo veículo. Sim. Ele poderia ter saído pro outro lado. Aí... Nossa, poderia. É, verdade. E dá pra ver que tu dá um salto. Este salto salvou minha vida, em primeira mão. Porque se eu não tivesse dado o salto, o veículo iria me prensar contra a viatura. Aí ia ser uma imagem... Ia ser uma situação bem pior, com certeza. Sensação, Douglas. De novo? Eu não consigo ter uma
O veículo te atinge, tu meio que dá o salto. E uma outra coisa que me chama a atenção, eu não sei quanto tu pesava na época. Cerca de 97 quilos. Pois é, o que não é pouca coisa. Um homem de quase 100 quilos. A forma como tu é arremessado para cima mostra a força do impacto, né? Pode mostrar de novo. Esse impacto quebrou meu joelho. Parece papel, olha só. Eu não consigo te fazer uma comparação mais adequada do que me sentir como um pino de boliche. Literalmente. Foi uma batida seca, em que eu perco totalmente a noção de espaço e giro. É engraçado como a mente da gente pensa rápido. O corpo não reage tão rápido, mas a mente. Nesse meio tempo no ar, eu pude pensar, primeiro, como é que tudo deu errado? Porque literalmente tudo havia dado errado naquele momento. E o segundo pensamento, como que eu vou cair sem bater a cabeça? Pedir a Deus, nossa, que eu caia e não quebre o pescoço, não afete minha coluna. Eu cheguei a pensar nisso nesse meio tempo. Sim. E eu caio, então, de costas neste degrau que tem do lado de lá da viatura. É um degrau de metal, com um piso semelhante àquele piso de ônibus de linha, sabe? Uhum. Tu pode ver que o balançar da viatura, na verdade, fui eu que fiz. De novo, só dar mais um play. Porque o carro, ele empurra a viatura. Tá. É isso que eu ia te perguntar. Ó, o balançar fui eu. A gente vê claramente o choque, ou seja, o veículo atinge a viatura, mas este balançar da viatura, o que não é um carro pequeno... Foi o meu peso. Foi a pancada. Tu foi arremessado contra a viatura. Então, o carro em si quebrou meu joelho esquerdo. A queda, eu bati com as costas, a parte esquerda, bem na quina deste degrau de metal. Isso me quebra todas as costelas da caixa torácica da parte esquerda do meu corpo. 12. Todas as costelas? Todas. Todas as costelas. Eu acho que nós temos a foto que vai mostrar certinho a imagem das costelas quebradas. Quebra todas as costelas, da parte de trás e lado esquerdo. Uhum. Quebra 4 vértebras da coluna vertebral. Graças a Deus, não afetou a medula espinhal. Né? E algum osso a mais, talvez, não se sabe. Tanto que o joelho eu fui descobrir um mês depois. Uhum. Né? Porque a preocupação ali não era fazer uma análise completa de microfraturas. A preocupação ali era verificar, era me salvar minha vida. Né? Sim. Essa é o meu... Olha aí. É uma tomografia, se não me engano, da parte de trás. Uhum. Tu pode perceber que o lado esquerdo ficou bem diferente do lado direito. Eu fiquei, sim, um pouco assimétrico. E parte das minhas costelas da parte de trás, elas foram removidas. Então, eu tenho um buraco, literalmente um espaço vazio, em se tratando de osso nas costas. Isso eu percebi primeiramente no respirar, que afunda um pouco, né? Uhum. Aí constatei posterior que havia sido retirado. Porque o estrago, na verdade, os ossos saíram do lugar totalmente. Essa parte aqui. Foi recolocado. E aqui, esses ossos específicos eles devem ter esfacelado. Então, não havia o que salvar, né? Sim. O problema em si não foi a fratura ou o deslocamento dos ossos. Isso é estético. O problema real foi que essas, como tu pode perceber aqui, ó, colou do jeito que pôde colar, né? O problema real foi as costelas quebraram e se tornaram navalhas e rasgaram meu pulmão. Tu não chegou a ter problemas no pulmão no instante do acidente que quebrou as tuas costelas? Não chegou a haver perfuração ou houve perfuração? Houve. Eu caio no chão, quando eu bato, eu ainda bato a cabeça junto, né? Eu caio de costas, bato a cabeça na lataria, ou no mesmo degrau, talvez. Então, eu não desmaiei em momento algum, eu senti tudo. Tudo foi perceptível para mim. E ali eu fiquei no chão, né? Cuspindo sangue, enfim, com uma sensação de sufocamento.
E de imediato, minha caixa torácica, ela enrijeceu. Aí tava chovendo, né? Então, aquela cena bem de filme. Eu no chão, chuva em cima, sangue, enfim. E eu comecei a perceber... Na verdade, eu tentei levantar ainda. No auge do choque, né? Da adrenalina. Eu tentei me reerguer e fraquejei e voltei pro chão. Nisso, eu percebo que cada respiração que eu dava, a próxima era um pouco menor. Isso começou a ser perceptível. Automaticamente, eu me dei conta. Eu tô com hemotórax. Eu tô com uma perfuração no pulmão. E tá enchendo de sangue. E, imediatamente, eu cheguei a imaginar, cara, uma ampulheta. Assim, ó, com aquela areia descendo. E pensando assim, esse é meu tempo de vida. Então tu realmente acreditou que ia morrer naquele momento? Certeza. Com toda certeza. Porque a gente... Ainda mais porque eu era da Força Tática. A gente... Muito treino, muito estudo relacionado. E eu antecipei o que tinha acontecido. Poxa, pode ser que seja meu fim, né? Esta que pensei realmente iria virar estatística. Sim. E começou a bater o pavor, né? Primeira coisa, assim. Porque ali não havia mais nada que eu pudesse fazer. Ali a gente já sabe que a gente está totalmente dependente da ação dos outros. E comecei a perceber que a respiração cada vez menor. Logo, né, quanto menos ar entra, porque mais sangue está entrando. Sim. Cara, nisso entra, assim, eu gosto e nunca vou deixar de falar, né? Meus primeiros heróis, vamos colocar dessa forma, que foram os meus colegas. Sem sombra de dúvida. Nisso chega em mim o meu sargento, o meu comandante de viatura daquele dia, sargento Juliano Maino Carvalho. Estava também ali o soldado Pedro Moraes, estava também o soldado Santos, um pouco próximo, hoje sargento também. Cara, mas o sargento Maino, cara, assim, eu lembro disso aí, às vezes cai uma lágrima ou outra. O sargento Maino ele é cursado da Patrés. Cara profissional, assim, exemplar, um amigo excepcional. E ali ele foi, cara, foi meu anjo da guarda, assim, cara, inicialmente. Porque eu não conseguia falar. Eu sabia o que estava acontecendo comigo. Porque eu estava sentindo. E eu não conseguia expressar. Cara, o profissionalismo desse sargento, cara, do Maino, eu lembro assim, cara, me arrepia. Porque ele é meu amigo. Ele é muito meu amigo. Só que ele conseguiu ali ser profissional. Porque um amigo se desespera em certos momentos. Sim. Ali ele foi profissional. E no que eu demonstrei pra ele, as perguntas que ele me fez, especificamente, cara, ele entendeu exatamente o que estava acontecendo. Ele ligou pra SAMU, ele passou exatamente o que tinha acontecido. E, cara, eu vou te dizer o que primeiramente me salvou. O que eu precisava naquele momento? Ser estabilizado. Ele fez, né, todo o protocolo de APH comigo ali na hora. Isso porque eu tenho ele na cabeça, né, especificamente. E eu saber que ele fez ali me acalmou, de certa forma. Porque eu pensei, cara, eu tô em boas mãos. E eu sou uma pessoa que, naturalmente, eu tendo a ver o mundo de uma forma, o copo meio cheio, né? Por mais que esteja Uma visão otimista. Por mais que esteja tudo dando errado, eu penso, Sim. bom, cara, Perfeito. Naquele momento, se tudo der errado, eu pensei, eu sei que não vai ser por consequência ou culpa dos meus colegas, porque eu sabia que eles estavam fazendo o possível. E quando ele pega e passa pra SAMU exatamente o que estava acontecendo comigo, e eu, caramba, cara, se tudo der errado, pelo menos eu sei que minha equipe, né, que eu falo com muito orgulho disso, a minha equipe fez mais do que o possível, fez o impossível naquele momento. Aí chega a ambulância, a gente se sente um pouco melhor, né? A gente pensa, pô, ao menos agora eu tô em mãos capazes, né?
E também foi o momento em que eu percebi o estrago, né? Porque, cara, quando me colocam na maca e começam a apertar as tiras ali, né, pra ficar seguro na maca, ali tu sente as fraturas. Quando te colocam na ambulância, a maca na ambulância, que ela precisa dar aquele claque, aquele estalo, cara, aquilo doeu. Aquilo doeu. E cada curva que a viatura fazia, que a ambulância fazia, por força centrípeta, você vai pro outro lado. E mais ainda aquelas amarrações te apertam. Ali eu pensei, caramba, cara, eu tô muito quebrado. E eu tinha na cabeça, eu não lembro, eu não começou a me dar um pouco de sono, um pouco, né? E eu não sei de onde eu tirei a informação, cara, se foi talvez de um podcast, talvez de um vídeo, mas eu tento estudar bastante sobre diversos assuntos. Em algum lugar eu vi um relatório de um motorista de ambulância. E eu lembro que ele dizia que quem não resistia eram os que chegavam, que dormiam na ida pro hospital. E eu ficava, mota, acorda, acorda, acorda. Não apaga, não desiste. E aí eu chego no hospital. Cara, dá um outro alívio. Bom, se tudo der errado, novamente, né? Pelo menos eu estou no hospital e vai ser feito todo o possível. Cara, no hospital eu já estava na última respiração. Já não tinha mais espaço para entrar ar. Então minha respiração, eu estava respirando muitas vezes por segundo. Para entrar o máximo que pudesse, mas não estava mais dando. E aí, eu não lembro se é enfermeiro, se é médico, enfim. Ele percebendo o que tinha acontecido, ele me disse, cara, eu vou fazer um procedimento, não dá tempo de anestesia, vai doer. E frisou, vai doer. Mas é para te salvar. Bom, eu não tinha muita opção, então vai, né? Vai. Era sentir dor ou morrer. Cara, ele me colocou o dreno de tórax. Se tu não sabe o que é, cara, eu te convido a pesquisar no Google uma hora. Literalmente é um cano, cara. Uma ponta, com vários furos, enfim. Que eles têm que, com um bisturi, cortar entre uma costela e outra. Ele deve ser uma grossura como isso aqui, como uma mangueira de jardim. E eles te enfiam, sei lá, uns 20 centímetros, né, entre as costelas até o pulmão pra tirar aquele sangue. Cara, então tu é esfaqueado, assim, cara. Tu é empalado, né? Mas me salvou. Eu te digo assim, Douglas, foi a pior dor da minha vida, cara. Em comparação com. Nossa, eu sofri, cara, mas. Em comparação, pior dor da minha vida. Mas assim que chega no final, naquela. Aí eu tirei forças pra dar um grito, eu não sei de onde é que saiu, mas era muita dor. Mas assim que põe no lugar, o sangue desceu, o ar voltou, né? E voltei também a ser eu, minha personalidade. Meu Deus do céu. Uau! Olhei pro pessoal assim, por pouco, né, galera? Por pouco, né? E, cara. E aí tá, já no hospital, né? Veio minha esposa, né? Os colegas foram atrás, enfim. Lembro de pedir desculpa pra ela pelo transtorno, né? E viram que tava saindo sangue demais, né? Naquele dreno. Uhum. E eu iria precisar passar por uma operação. Então, tudo bem, concordei. E naquele momento eu só vou lembrar que tá, foi me feita anestesia. E eu esperando que eu iria acordar dali algumas horas, né? E foi dali algumas horas, né? 12 dias após. Caramba. Cara, eles foram pra minha cirurgia achando que era algo menor do que foi. Não achavam que o estrago era tão grande. Então começaram a cirurgia por vídeo. Perceberam que não haveria como ser feita por vídeo. Então foram pro corte. Foi feito alguns cortes nas minhas costas. E foi uma cirurgia
talvez de 6, 7, 8 horas. Foi bem longa. E, cara, o doutor que me operou, ele chegou a dizer pra minha esposa, assim, eu não vou trabalhar com chances. Pra não te dar esperança, pra não te tirar a esperança. Agora é ele e Deus, literalmente. Porque ninguém tinha certeza que eu iria sobreviver. Vendo isso dos próprios médicos. Vindo dos próprios médicos. O doutor que me operou, cara, ele foi assim. Existem situações em que tu diz, cara, cara. Esse cara honrou o fato de se chamar de homem, sabe? Uhum. Em situações assim, você respeita. Teve situações que estavam em dúvida se iriam fazer procedimentos comigo ou não. Porque o próprio procedimento poderia me matar. Entendi. E esse doutor, o Dr. Han, especialista em cirurgia torácica do Hospital Pompeia, esse doutor, ele foi, cara, ele tomou a frente, puxou pra si e fez. Tanto na cirurgia, tanto na traqueostomia que eu precisei ser feito, né? Como tu pode ver. Uhum. Essa traque, pelo que eu sei, eu não fui removido de local, foi feito na mesma maca em que eu estava. Porque a minha locomoção de um lugar para outro poderia me Poderia te matar. matar. Cara, cada pequena coisa que faziam comigo alterava algo e eu decaía. Eu teve uma situação durante o meu coma. Posterior, né? Eu acabei conversando com um médico e ele me relatou. Cara, eu trabalho no setor de olhos, enfim. Perdoe que pela minha, eu sou leigo, eu não sei o setor específico, mas ele me respondeu assim, cara, tu é o policial que estava lá, né? Eu, sim, sou eu. Então, eu fui na tua UTI, cara. Tá, mas por que você foi na minha UTI? Eu fui pelas tuas córneas. Eu, como assim você foi pelas minhas córneas? Cara, eu devo ter ido eu e mais outros médicos, porque você é doador, não é? Eu sou. Então, você estava morrendo. E a gente já estava preparado. O cara me relatou isso. Eu fui na tua UTI, porque me disseram, não, é certo. Matematicamente é certo que ele tá morrendo. Então já se preparem para retirada dos órgãos. E ele me disse que chegou lá, né, foi o tempo de pegar o seu material, que chegou lá e alguém falou para ele, volta que ele bateu no fundo e quicou. Cara, ele me contando isso, eu não me fiz terapia posterior, né? Eu com um olho desse tamanho. Gente, vocês são meio urubu, né? Vocês ficam em volta da gente, né? Então, cara, assim, eu saturei 40%. Tinha vezes que minha saturação de oxigênio baixava tanto, cara, tanto assim. Isso relatos que me contavam, né? Porque eu tava em coma. Após a cirurgia, fui posto em coma induzido. Fiquei assim por 12 dias. E o pior, Douglas, eu gostaria de te dizer que foi assim um soninho de 12 dias que eu não teria percebido. Eu não sei se tu já recebeu algum outro relato de coma. Não. Cara, no coma, eles te dão medicamentos pro teu corpo relaxar. Só que a tua mente não pode relaxar igual. Porque isso pode te dar problema. Sim. Então, obviamente, deve te dar algum medicamento pra tua mente acelerar. Eu passei 12 dias tendo pesadelo, cara. 12 dias tendo pesadelo. E catalisando isso, eu sou policial. Então, tipo, os meus pesadelos são, cara, são Bem feios, assim, cara. sinistros mesmo. Então, e a gente tá sempre na defensiva, cara. O meu corpo tava recusando a própria intubação, cara. Eu queria, porque queria respirar do meu jeito, não como a máquina queria que eu respirasse. Tiveram que me sedar mais ainda daí. E nossa, eu tive pesadelos, cara, de perseguição, tiroteio, ah, bandidos querendo me matar, bandidos invadindo o hospital querendo me matar, coisas assim. A ponto, cara, que eu tava em coma com o meu batimento a 150 batimentos por minuto. Imagina isso. É. E, cara, foi cansativo, cara. Foi. Mesmo em coma, eu senti o cansaço disso. Cara, aí entra, tipo, eu não vou colocar em ordem, né, os meus anjos da guarda, porque, poxa,
Foi a minha equipe, meu sargento, no momento do fato, né? Toda a Brigada de Caxias que foi mobilizada de me levar até o hospital, de fechar o trânsito, tudo foi feito, né? Mas, cara, como meu segundo anjo da guarda, que eu digo, em sequência, minha esposa. Porque, cara, em coma, tudo que minha mente já tinha como medo ou como autodefesa, puxava para um pesadelo, né? Sabe quando tu tá dormindo e um vizinho começa a bater um prego e você começa a sonhar com aquela batida? Sim. Às vezes você sonha com a batida de um prego ou com qualquer outra coisa que tenha o mesmo barulho. Então, tudo que acontecia comigo, a minha mente tentava entender e levava pro sonho. Cara, era eu sufocando, era eu sendo desganado, era eu tomando facada, era eu. Cara, assim, purgatório. Era som de martelada de prego, mas que podia ser interpretado como Cara, disparo no sonho, no caso, a mente é do que eu policial. usei como exemplo, mas o que acontecia comigo? Sim, Operação, sim. procedimento. Cara, eu lembro perfeitamente do sonho que eu sufoquei, cara. É horrível, cara, assim, ó, Muito real, né? porque Muito realista. porque eu tava sufocando na vida real. Quase morri várias vezes, cara, várias vezes em coma. Só que, cara, por que eu pus minha esposa como anjo da guarda? Sabe que eu conhecia cada enfermeira da UTI, quando eu acordei? Porque eu sonhava com elas. As pessoas conversam, né? Sim. Enfim, e a voz entrava e a minha mente sonhava com elas. Assistência pode colocar a foto do soldado no momento que ele estava no hospital, deitadinho lá na maca. E, cara, a minha esposa, obviamente sofreu, obviamente chorou, mas não dentro da UTI. Ela fazia lá fora. Quando ela entrava na UTI, se segurava, respirava fundo, sentava calmamente do meu lado, segurava da minha mão e começava a contar como é que foi o dia dela, como é que foi relembrar alguma situação. Aqui quando eu tinha acabado de... Aqui tá o dreno. Tá. Cara, Aqui é antes de você ir para a cirurgia. isso, É o tinha momento que tu chegou no acabado de chegar hospital. no hospital. Perfeito. Essa era a tua situação e É, plenamente consciente. cara. E a minha esposa conversando comigo naquele leve, a voz dela ia entrando. E, cara, o meu batimento começava a normalizar. Tu pode ficar na UTI por 30 minutos. Só que, cara, as enfermeiras se deram conta. Porque a minha esposa saía e palavras delas, eu dava o baile. Era difícil lidar comigo. Porque o tempo todo alguma crise no meu corpo acontecia. Uhum. Então começaram a deixar minha esposa ficar mais tempo. Sim. 1 hora, 2, uma manhã, um dia inteiro. Porque resolvia, cara. A presença dela, a voz dela me acalmava. Até os meus sonhos, cara, de pesadelo virava um sonho. Um cotidiano. Cara, Nossa, então... interessante. Velho, Por que tu trabalha? Por que tu te esforça? Pra te voltar pra casa, cara, pra quem Família. tu ama, cara. Sim. E aí, né, acordo 12 dias depois. Tu não vai perceber aqui numa conversa de 1 hora, mas, cara, eu sou muito extrovertido. Zoeiro, como alguns falam. Pode colocar a foto dele Né? com as enfermeiras agora. Minha esposa também. Ela até ia brincar comigo, sabe? Tipo, nossa, amor, já passou 10 anos, tá em coma. A tua esposa tá junto nessa, Essa nessa é minha imagem? esposa, a primeira ali, ó. Aí, A primeira de óculos. são as enfermeiras e a enfermeira mora. A enfermeira morta. A esposa. Só que tamanho foi a gravidade que ela desistiu da brincadeira, cara. Esse dia é o dia que eu tô saindo da UTI. Fiquei 15 dias na UTI. 12 em coma e mais 3 acordado. Esse dia eu tô indo pro quarto. E, nossa, feliz. Extremamente feliz. Mas extremamente fraco. Nossa, cara. Perdeu Cara, quantos quilos? foi ao torno de 15 quilos. O problema é que foram 15 quilos, cara, quase que somente de músculo. Porque é o que tu consome em coma. Tu consome proteína, cara. Uhum. Tu consome proteína. O problema é mais esse, que tu solta proteína no teu sangue. O que causa um outro problema.
Eu não vou lembrar o nome, mas eu precisei tomar um remédio específico justamente para não afetar meus rins. Porque o músculo tá parado, ele vai liberando a sua própria proteína na tua corrente sanguínea. E isso te causa problemas também. Sobrecarrega ali o rim. Sobrecarrega os rins, cara. Então, fui pro quarto daí, né? Aí fiquei ao todo 22 dias no hospital. E, cara, a lição de humildade é tu tá no hospital, mano. Porque um dia antes do acidente, tu tá lá levantando 200, 250 quilos, sei lá quantos, na academia. Uhum. E aí acontece um fato, tu acorda de um coma e tu não consegue ter força pra levantar a tua mão no teu rosto pra coçar o nariz. Isso aí te deixa lá embaixo, cara. Eu perdi força de... Cara, força muscular de tu levantar a mão no rosto, cara. Isso é absurdo, cara. Eu precisei reaprender a pegar um copo d'água e fazer esse movimento. De pegar um talher e comer. Tipo, eu fui ao fundo do poço. E precisei reaprender a fazer tudo. A andar, a comer. Cara, eu precisei reaprender a mastigar, cara. Além do medo que eu tive, eu não posso esconder do medo que eu tive, de ficar com aquele buraco da traqueostomia, porque ou ele fecha sozinho, ou ele não fecha, né? Uhum. Não é costurado. E quando eu acordei, eu não podia falar, porque a voz não saía, né? Aliás, quando eu acordei, eu ainda dei mais um trabalho para as enfermeiras, porque eu queria respirar. E, cara, quando tu respira, inconscientemente tu sabe, tu sente o ar ou pela boca ou pelo nariz. E como eu não senti, tava saindo por aqui, eu comecei a sufocar sozinho. Até que uma enfermeira muito querida me segurou da mão, do rosto e me disse: Filho, tá tudo bem. O ar vai sair pro teu pescoço. Pode fazer, confia em mim. Cara, ela me acalmou, eu respirei e saiu. Mas, cara, isso é surreal, mano. É surreal. É uma coisa absurda, assim, cara. De resumo do acidente e do hospital, eu acho que seria isso, mano. Ou seja, um acidente extremamente grave, aliás, como a gente viu aqui, não foi um acidente. E eu já vou entrar na questão ali de que fim foi dado ali ao suspeito, né? O que aconteceu com ele. Mas, então, tu passou por um acidente extremamente grave. Logo em seguida, passou por uma cirurgia muitíssimo arriscada. Foram 12 dias no total, dentro de uma UTI, sendo atormentado ali por pesadelos. Né? Então, só em alguns momentos de alívio com a presença da tua esposa que teve essa digamos assim, esse pequeno alívio, enfim. Mas depois disso, então, tu chegou a ficar com alguma sequela? Tu chegou a dizer que no primeiro momento, quando quebraram todas as tuas costelas, depois elas foram refeitas, ficou um buraco e tal, e umas partes pontiagudas. Hoje, quando tu respira, tem algum tipo de sequela nesse sentido? Cara, sequelas, várias. Várias. Como eu te falei, como tu pode ver no layout dos meus ossos, né? Eu fiquei assimétrico. As minhas costelas da parte esquerda, elas ficaram. A caixa torácica ficou um pouco mais para frente. Os ossos de baixo, pontiagudos, com as pontas um pouco para fora. Em alguns movimentos, dá para sentir ele cutucar, né? Uma região que eu não deveria sentir. Além do espaço vazio nas costas, espaço das costelas. Além da sensibilidade. Cara, eu costumo brincar que eu apago um charuto nessa parte aqui do abdômen, que eu não sinto. Eu não perdi totalmente a sensibilidade. Com a minha mão tocando, eu sinto ela tocando porque o resto do corpo sente a pressão. Sim. Mas eu não sinto dor. E em compensação, nas costas, também lado esquerdo, triplicou a sensibilidade. De sequelas também, cara, o tônus muscular do abdômen, região esquerda, e das costas, região esquerda, diminuiu assim consideravelmente. Se eu vou fazer uma barra, por exemplo, uma barra fixa, o meu corpo se ladeia para a direita.
Porque o músculo da direita das costas é que puxa. E de mesma forma na abdominal. O meu umbigo ele chega a puxar um pouco para a direita, porque é a parte do abdômen da direita que puxa. Da esquerda não puxa. Ou puxa muito menos. Sim. Tanto que pela Brigada Militar, né? Precisou um ano, né, para o meu médico, o médico que me operou, ele ter a certeza, né, através de todos os exames, do tempo de recuperação, que realmente eu iria ficar com sequelas permanentes. Então ele me atestou com uma incapacidade parcial permanente. Então, tô hoje na brigada, por exemplo, a avaliação física eu já não faço mais a normal. Eu já não faço mais o TAF. Eu fico no AF, que é uma avaliação física especial. Então, sim, fiquei com sequelas físicas e musculares, ósseas. O que mais? Pulmão, cara, pulmão rasgou. Eu acho que só para mim perceber, só em alguma situação de muito esforço pulmonar, para mim saber ou não se sim ou se não. Eu hoje frequento academia para tentar equilibrar, né? Porque se eu paro, eu definho. Sim. Como qualquer outro ser humano. E na minha situação, mais ainda. Então eu busco um equilíbrio, né? Tento treinar bastante certas áreas específicas do corpo. Ainda não senti aquela falta de ar absurda, mas eu percebo que demora em caminhada, ou eu percebo que na hora que eu preciso do pulmão, ele talvez não expanda o suficiente. Então, sim, fiquei com sequelas. Muitas sequelas parciais, porém permanentes. Exato. E isso, de alguma forma, hoje, obviamente, tu continua na Brigada Militar. Digo obviamente Sim. porque tu tá aqui fardado, evidentemente. Mas estas sequelas, todas essas sequelas, portanto, não inviabilizaram a tua permanência na Brigada Militar. Não sei se hoje tu só faz administrativo ou também faz a parte operacional, enfim. Cara, assim, eu fiquei 6 meses em casa e ao retornar, eu não sabia o que era permanente e o que era temporário. Porque também teve os problemas temporários que, pela cicatrização, foram curando com o tempo. Sim. Quando eu voltei para o serviço ativo, me foi disponibilizado para onde eu gostaria de trabalhar, se eu sentia necessidade de uma troca ou não. Eu fiz um pedido para o meu capitão da época se eu poderia se permanecer na Força Tática. Até por uma sensação minha de normalidade, né? E ele me permitiu. E eu fiz todo o esforço para permanecer. Fiquei uns meses ainda lá. E, cara, desempenhei o papel, né? Porque na brigada você tá numa situação, mas não é sempre que você precisa daquele auge específico do corpo. Uhum. Claro, de um momento para outro pode vir a acontecer. Então, nesse meio tempo, eu fiz diversos serviços, né, dentro da Força Tática. E esperando que aquele incômodo que eu sentia fosse diminuindo. Alguns foram, porém outros não. Né? Fazíamos jogos em que eu carregava peso, armamento pesado, enfim. E eu percebia que, cara, aquela incomodação estava aumentando e não diminuindo. Então aquilo me deixou preocupado. Uhum. E eu fui percebendo que eu fui cicatrizando das feridas, das cirurgias, enfim. E o que estava me incomodando era algo que estava se mantendo, que não estava se corrigindo. Foi nesse momento que, através de todos os outros exames, né, quando fechou um ano, que meu médico atestou realmente, não, tu tá com um problema aí que vai durar para sempre. Né? Seja da sensibilidade, seja da fraqueza muscular. E, cara, se tu tem um músculo que tá fraco e tu segue fazendo o mesmo movimento, é porque os ossos estão compensando. Só que tu até consegue fazer, mas isso machuca. E uma hora vai acarretar em outro problema. Então, né, embora eu amasse, cara, de coração estar na Força Tática, porque, cara, é um grupo, é um grupo fechado, é uma irmandade absurda, sabe? É uma família. A Força Tática do 12º Batalhão é uma família, cara. Cada um que está lá eu considero como um irmão. E agiram comigo como irmãos. Só que
eu permanecer lá, eu me tornaria um problema para eles, uma certa hora ou outra. Ou eu ia deixar alguém na mão, ou eu não ia conseguir fazer o meu máximo, o que por si só seria injusto com eles. Então, fiz o pedido, né? Então, daí que eu, com os mesmos argumentos que eu te dei agora, que eu já não estava sendo suficiente para permanecer lá. Então, começou a se girar para onde eu pudesse ir para manter um nível de trabalho em que eu me adaptasse. Hoje, eu estou no Copom de Caxias do Sul, né? Seja como atendente do 190, seja como rádio operador ou despachante. Já estou lá há alguns meses. Então, sim, permaneço no serviço da brigada, né? Porque dentro da instituição tu tem muitas funções diferentes. Umas que vão te exigir mais mental, outras físico, outras ambas, né? Então, surge um problema que tu não pode mais permanecer aqui sem problema nenhum. Tu tem muitas outras opções para permanecer e para ser útil da mesma forma. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E isso foi importante. E nesse meio tempo também nasceu minha filha, né? Porque, cara, no coma foram muitos pesadelos, muitos sonhos e muitas epifanias. Um dos meus pesadelos, eu estava no hospital, morrendo, e me surgiu 2 arrependimentos. Tipo, naquele sonho eu tinha certeza que eu estava morrendo. Então, o que eu me arrependeria se eu morresse agora? Eu pensei que eu não tinha casado com a minha esposa no papel, não tinha dado meu nome para ela, e que eu não ia deixar um descendente com ela, que eu não teria tido um filho com ela. Assim que eu acordei do coma, bom, eu não podia falar porque, mas assim que eu consegui falar algo, eu falei para ela que eu iria casar com ela no papel e que nós íamos ter um filho. E assim fizemos. Hoje minha filha, agora dia 27, completa 1 ano. Meu anjinho. Então, cara, foi 1 ano e meio, assim, cara, de muita emoção, cara. De, tipo, do fundo do poço ao auge que é ter um filho, cara. Do inferno ao céu. Do inferno ao céu. Do inferno ao céu. Pesado. Meu irmão, esse calvário que tu passou lá no hospital desde o momento do acidente, uma coisa que tu destacou bastante é a questão da irmandade. Essa irmandade que existe, principalmente, né, entre os policiais da Força Tática lá do 12 BPM. E o teu caso teve uma ampla repercussão nas redes sociais, na imprensa gaúcha, enfim. E eu achei muito interessante, vou pedir agora para nossa assistência preparar e colocar um vídeo, do dia que tu teve alta do hospital e que tu foi recebido justamente pelos teus colegas lá, as pessoas que estavam muito preocupadas contigo, pessoas que te conheciam, que trabalhavam contigo e que queriam estar naquele momento ali do teu lado em que tu finalmente estava saindo desse inferno, desse calvário, vendo ali a luz do dia e poder se reintegrar de novo ali à sociedade, à tua família e também poder reencontrar ali os teus colegas de tropa, né? Então eu vou pedir para mostrar esse vídeo aqui agora. Só lá na frente do hospital. Pode dar o play. Aí tu recebe, pode ir narrando, tá sem som. Aí tá vendo minha esposa de vermelho e eu tô saindo de cadeira de roda. E o cara, esse é um dos meus sargentos, mas o cara que me recebe aqui é o sargento Mano, que me fez o APH. Tava escondidinho ali que no era canto. meu comandante aquele dia. Cara, eu não consigo te narrar essa emoção aí, cara. Já está as lágrimas. Nossa, ali, mas cara, é uma lágrima de felicidade. Cara, eu não consigo toda a força tática expressar em palavras, cara, não consigo. Cara, é participar de uma instituição, cara. A brigada em si, ela... Eu vou te mentir se eu souber quantos brigadianos temos hoje no estado. Eu vou chutar. Pode dar play de novo. Se temos 40 mil, cara, e tu faz algo pra um, cara, tu não fez algo pra um, tu fez algo pra 40 mil, cara.
Isso, cara, é um diferencial da gente, assim, que é o que nos mantém unidos, cara. Nós somos unidos demais, velho. Mexeu com um, mexeu com todos. Mano, assim, quando eu acordei do coma, eu recebi vários relatos das pessoas, dos médicos, enfim. Um deles chegou na minha porta da UTI falando assim: gente, não dá pra meter com vocês, né? E eu não podia falar, né? Eu só fazia gesticular, eu, como assim, né? Como assim? Por quê? Quando tu tava na tua operação, no teu procedimento cirúrgico, que demorou várias e várias horas, a gente não enxergava as paredes do hospital. E eu, ué, por quê? Porque era filas de policiais militares fardados e à paisana, de costa para a parede, um do lado do outro, dos dois lados, fechando todo o corredor. Eles ficaram lá o tempo todo da tua cirurgia. Uns orando baixo, outros quietos. Ela me contando assim, e ela, gente, era uma enfermeira, acho que era. Ela era uma tensão que a gente percebia que não era uma pessoa, era uma. Tipo, é como se fosse a Ordem Unida, né? Uhum. Era um único corpo pensando e orando por ti ao mesmo tempo, assim. Cara, ela falando aquilo e eu arrepiando, cara. E isso é irmandade, cara. Isso é uma coisa assim, ó. Tu saber que tu faz parte de algo. Que teu irmão, né, que tá ao teu lado fardado, ele toma um tiro por ti. Assim como eu tomo um tiro por qualquer um deles, cara. Eu te digo, é uma instituição com muitas pessoas. Tu nem sempre vai concordar com todo mundo. Tu vai discordar, tu vai ter gremistas, colorados, roqueiros, né, funkeiros, quem sabe. Sim. Mas, independentemente de quem está, tu toma um tiro por qualquer um deles. Pode cortar pro convidado. Isso é. Cara, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Eu não posso falar pelas outras instituições. Espero que também sejam. Mas pela brigada, cara. Em relação a. Tu falaste aí sobre esta unidade irmandade das instituições. Então agora eu vou pedir para nossa assistência colocar um outro vídeo, que é um vídeo que me chamou bastante atenção também. Aí tu recebeste toda a atenção, as orações, enfim, as boas vibrações, todo o cuidado por parte dos teus colegas. Pessoas que te conhecem, que atuam diretamente contigo nas ruas. Mas também tu recebeste aí a visita do Comando Geral da Sim. Brigada Militar, ou seja, o próprio Coronel Cláudio Feoli. Ele foi até a tua casa, fez questão de ir até a tua casa e te fazer essa visita. Então pode soltar o vídeo. Esse vídeo aí em que o coronel aí é na tua casa, né? Exato. Ele tá te fazendo uma visita. Pode narrar. O que ele foi fazer lá? Enfim, quais foram as Cara, palavras do comando geral? nesse dia, foi na minha casa o Coronel Feoli, comandante, né, da brigada, comandante geral da brigada. Foi o Coronel Márcio, que era o comandante do CRPO Serra. Foi o meu comandante de batalhão, Coronel Vargas. Uhum. Hoje, comandante do meu CRPO. Nosso capitão médico, capitão Nazareno, né? Cara, primeiro foram me informar, né, de toda a situação, né? Sim. Porque é uma situação burocrática absurda, né? Uhum. Foram saber de mim, foram demonstrar que a instituição estava preocupada comigo e fazendo todo o possível por mim. Então foi uma visita, cara, extremamente acalorada, né? No sentido assim, humana, que eu senti, caramba, cara, a instituição realmente tá comigo, né? Que eu não era mais um número ali de uma pessoa, não. Eu era o soldado Mota que fez o seu trabalho, né? Que se acidentou e eles estavam lá querendo saber de mim. Uhum. Que, cara, foi incrível, cara. Além de uma honra de ter o comandante da brigada na minha casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ali também, tipo, como eu te falei, aparece o Coronel Vargas, né? Ali naquela época, comandante do 12. Cara, eu devo ter incomodado esse cara de muitas formas, assim. Burocraticamente, porque esse homem se puxou, cara. Nossa, foi. Eu perdi a conta de quantas vezes ele me procurou para oferecer ajuda para minha, né? Uhum. Para
para me dar as explicações, Sinto uma vez que ele foi no hospital, né, falar comigo, com tanta informação que eu deveria ouvir, cara, e eu tava muito ainda a efeito dos remédios, e eu, graças a Deus, minha esposa tava junto e pôde me falar depois, porque eu tava envergonhado, cara. Sim. E eu tive ajuda, cara, do comandante, tive ajuda, a nossa FSR lá, cara, as nossas enfermeiras, o capitão, todo mundo me deu um apoio, cara, absurdo. A instituição em si, ela sempre esteve presente na medida do que ela pôde, cara. Uhum. E mais do que isso, somente os próprios colegas, né? No dia a dia. Cara, todo santo dia uma viatura na frente da minha casa, passando, me ligando o colega de dentro. Cara, tu precisa de alguma coisa? O que tu for precisar. Cara, uma compra de mercado, um remédio, a gente busca pra ti, cara. Velho, apoio, assim, ó. Tudo que eu precisava e o que eu não precisava, eles estavam lá pra mim, cara. Ou seja, a instituição pegou junto. Sim. Te deu todo o cuidado, toda a assistência necessária. A instituição pegou junto. Bom, o que aconteceu, em poucas palavras, agora a gente está encaminhando para o encerramento com o suspeito ali que acabou te atropelando. Mano, no dia, ele foi baleado naquela ação. Os colegas entenderam ali que ele tentou me matar, né? Uhum. E que ele poderia, no momento da batida, ainda dar ré e tentar manobrar, enfim. Ele foi atendido, né? Dos tiros, acredito que não tenha ficado sequelas com ele, né? Pelo menos não comparadas comigo. Ele foi preso, foi julgado até com certa celeridade, foi muito rápido. Só que algo que eu, enfim, me entristece, de certa forma, o júri popular que fez o julgamento, dos 7, né? 4, ou seja, a maioria, decidiu que ele não quis me matar. Então ele foi condenado apenas pela lesão corporal. Um tempo relativamente bem menor de prisão. Sim. Mas acredito que tenha sido feito tudo, né, dentro da lei, da melhor forma da nossa função. A minha opinião pessoal, né, o que não é feito na terra, Deus faz. O que eu sei é que eu estava fazendo o meu trabalho, me dedicando, como sempre me dediquei. Brinco que meu pai não criou um covarde, né? Dando meu peito à mostra. E lá eu estava servindo a sociedade, né? Da melhor forma que eu pude. E quase morri. Sim, quase morri fazendo meu trabalho. E voltei a fazer novamente depois. Porque a minha missão não acabou ainda. E se ela não pode seguir sendo da forma ostensiva dentro da força tática, há outras formas de eu ainda seguir sendo útil e ajudando pessoas assim como estou agora, através Perfeito. do 190. Sem dúvidas. Meu amigo, agora encaminhando para o final da nossa entrevista, tá? Infelizmente a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, não só sobre o relato, né, da ocorrência em si, mas principalmente de todo esse apoio, o aporte que tu teve. Então vou pedir agora, nesses instantes finais, olhando para esta câmera aqui, para tu te dirigir para a sociedade de uma forma geral, para a nossa audiência, mas principalmente imaginando aqui que certamente estão aqui te assistindo agora, a tua família, os teus colegas. As tuas considerações finais, fica à vontade. Tudo bem. Bom, a quem vem assistir, então, né? Minha família, hoje, minha filha querida, minha esposa, minha amada esposa, eu faço o que faço primeiramente por vocês, para poder voltar para casa, pro meu seio familiar e tê-los. Mas a todos que assistirem, o policial, tudo que ele mais quer, porque ele sai pra rua, ele arrisca a sua vida. Ele não sabe se ele vai voltar para casa. Ele não sabe. Então, o mínimo que ele espera
é que a sociedade reconheça o seu esforço. E se eu puder ser tirado de exemplo para alguma coisa, eu dei minha cara a tapa. Eu me arrisquei. Eu quase morri. E o que eu fiz com isso, eu voltei para o serviço. Porque eu sinto que a minha missão não acabou ainda. Então, que esse nosso relato, Douglas, que ele sirva de exemplo positivo para quem não tinha ou quem não conhecia um bom exemplo dentro da instituição, para o jovem que ainda quer fazer algo de sua vida que vale a pena, que ele possa se orgulhar, faça o concurso da Brigada Militar. Ficarei muito honrado de tê-los conosco, enquanto ainda me resta tempo de serviço. E saibam que a Brigada Militar é isso, cara. É dedicação total, exclusiva para a sociedade. E eu digo, eu amo o que eu faço e faço de coração. Perfeito. E é por isso que a gente toca esse projeto, abre esse espaço, como é o caso hoje mais uma vez, para trazer à memória um relato tão marcante quanto esse, que é uma ilustração perfeita exatamente de tudo isso que tu falou. O juramento que os senhores fazem quando ingressam nas fileiras da Brigada Militar é o juramento de servir a sociedade, proteger a sociedade, mesmo com o risco ou o sacrifício da própria vida. E, de fato, o teu momento não havia chegado. Então, é impossível não ouvir essa tua história, tomar conhecimento da tua história e também não enxergar aí o chamado milagre, né? Uma intervenção divina. E se Deus, ele te poupou não do sofrimento em si, mas te poupou para que tu pudesse depois cumprir aquelas duas promessas, né? Finalmente se casar formalmente com a tua esposa e ter uma filha lindíssima que vocês têm. Uma pena que a gente não tem uma foto de vocês três juntos aqui. É porque certamente havia um projeto muito maior na tua vida e tem muitos, se Deus quiser, longos anos pela frente, se dedicando a tão nobre profissão, a uma profissão, muitas vezes, que não tem o reconhecimento merecido por parte da sociedade, por parte da imprensa, então nem se fale, mas são iniciativas como essa, que mesmo recentes e pequenas, a gente faz questão de estar recebendo verdadeiros heróis. E eu sou muito sincero contigo, a minha recompensa aqui, com esse programa, com esse podcast, com esse projeto, é justamente ter a oportunidade de conhecer verdadeiros heróis. Ou seja, não aqueles heróis dos quadrinhos ou do cinema, mas heróis da vida real. Ou seja, os heróis de verdade, eles não usam a famosa capa aí dos personagens, né, de ficção, mas sim eles usam farda, né? Pode mudar a cor da farda, mas a missão é a mesma. Então eu quero te parabenizar antes de tudo, não só por tu ter escolhido tão nobre profissão, mas por ter passado por tudo isso, por não ter desistido e principalmente por, mesmo depois de quase ter morrido, ou seja, sacrificado a tua vida no exercício dessa profissão, tu ainda assim decidir voltar, porque essa é a tua vocação, essa é a paixão da tua vida e até os últimos dias lá se aposentar, enfim, ir para a reserva e tal, mas com aquele sentimento assim, ó, eu cumpri a minha missão, fui um excelente policial e, meu irmão, te agradeço de coração por topar o convite, por compartilhar gentilmente, né, compartilhar conosco aqui essa tua história que certamente não só vai impactar pessoas para que elas tenham um conhecimento do que de fato é atividade policial, mas que também venha a inspirar pessoas, principalmente colegas teus, aí ouvindo a tua história e conhecendo o teu testemunho. Tá bem? Mano. Muito obrigado. Agradeço. Quanto a você, muito obrigado pela tua audiência até aqui e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.